Então vamos lá, nessa polêmica toda da China proibir a exportação das tais terras raras, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre o que é isso, como é que você pode investir e ganhar dinheiro, pra que isso serve, por que esse assunto é tão sério. Eu vou tentar abranger um pouco mais esse tema aqui pra elucidar essas coisas na sua cabeça. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz? Vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, se o vídeo te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha, te agregar alguma coisa de verdade. Pra gente compreender bem o que são essas terras raras, na verdade elas, apesar do nome, elas não são necessariamente raras. Elas são terras disponíveis em diversos países, só que elas têm mais de 17 elementos químicos ali dentro delas, que é o que a gente tá tentando tirar, que são utilizados na produção de diversas coisas. Então, ter terras raras, vários países têm. A China tem, Brasil tem uma das maiores quantidades de terras raras. Agora, a disponibilidade para você tirar isso, você precisa de uma grande área, né? Você precisa de um processamento específico, um refino específico, é isso que não é feito no mundo, porque isso acaba precisando de mão de obra muito barata, tem uma série de questões aqui, uma legislação meio leniente, um negócio meio complexo para você tirar. Então as terras raras, elas contam com 17 elementos da tabela periódica aqui, cada um deles tem uma aplicação específica, vai ter que lembrar a tabela periódica, aquele mapinha com as coresinhas, né, inventado pelo mesmo inventor da vodka, é um russo que inventou a vodka e a tabela periódica. Genial isso, Fica aí a informação. Qual que veio primeiro, né? Será que foi a inspiração da vodka que trouxe a tabela periódica ou a raiva que a tabela periódica passou que trouxe a inspiração da vodka? Eu acho que foi a vodka que veio primeiro, porque tinha que estar muito doidão pra fazer essa parada. Não sei quem inventou a vodka, mas que invenção de outro patamar. Eu sei quem inventou a vodka. Foi ele. Então, a gente vem aqui agora com esses 17 elementos aí das terras raras. A gente tem o primeiro que é o escândio SC, não confundir com Santa Catarina. Serve para ligas leves em aviões, equipamentos esportivos de alto desempenho. Tem o ítrio, serve para LEDs, lasers, televisores e materiais resistentes ao calor. O lantânio, é o LA, né? Serve para lentes de câmeras e telescópios. Aqui estamos presentes diante deles. Baterias de carro híbrido também. Tem o sério, né? Que serve aí para vidro, telas de celular e catalisadores de carro. Tem o praseodímio, né? Que serve para ímãs potentes e motores elétricos e vidros especiais. Tem o neodímio, que serve para ímãs super fortes aí, que também vão ser utilizados em motores de carro elétrico, turbinas eólicas e fones de ouvido de última geração, esses mais bala assim, né? Tem o promécio aí, que serve para baterias nucleares, muito raro, né? Ele é radioativo, tem mais uso militar e científico ali. Tem o samário, que serve para ímãs permanentes, e assim vai indo, né? Mas aqui, tudo no mundo que a gente utiliza, só quis dar um exemplo, mas tudo no mundo que a gente utiliza tem algum desses 17 elementos aí. Tudo que é tecnológico, né? As coisas bestas não, mas o túlio, por exemplo, lasers portáteis, equipamento de raio-x. Então, assim, basicamente, quando a gente tá falando de terras raras, quase tudo que a gente chama de tecnologia tem algum grau de quantidade de terras raras, né? E nesse sentido, é extremamente importante para quase tudo na vida moderna. Eu vi gente falando, isso é importante para uso militar, etc. Mas não, né? A gente tem importância disso para tudo. Quando você pega qualquer coisa que tá usando laser, um mouse que seja, pode ali ter algum elemento de terra rara embutido nisso. E como eu disse, apesar dela ser abundante, hoje a China domina 70% da produção mundial de terras raras, o que dá para ela uma vantagem estratégica gigantesca, não só na proximidade. Então, por exemplo, eu extraio as terras raras aqui, faço o processo de refino e já mando para minha fábrica, um custo bem menor, contra alguém que tem que mandar um container, um avião, aquela coisa toda, para chegar ali esse processo, né? Então ela já tem o potencial de fabricação muito mais rápido, ela não tá importando, já fica muito mais barato de produção interna ali, e aí você ainda controla 70% disso. De repente, esse produto, ele é visto hoje, né, pelos Estados Unidos, pela Europa, pelo Japão, por diversos outros países também, como um insumo crítico para a segurança nacional. E aí, num conflito, deixa disso, deixa daquilo. Os Estados Unidos, muito provavelmente, ele não acreditava que a China chegaria a fazer isso, porque ela tá abrindo mão até desse controle, né? Quando você para de exportar também, você tá abrindo mão desse controle. A China diz, caramba, acabou-se as terras raras para você, Estados Unidos, não tem mais exportação disso aqui. Opa! Acendeu o farol vermelho para o mundo inteiro. Algumas pessoas estavam dizendo, inclusive, que o Brasil pode se beneficiar desse movimento, né? Porque como a gente é o famoso... Vou ter que falar aqui com palavras pouco patrióticas, ainda que verdadeiras, né? A gente é meio com o quintal da mãe Joana, não é isso? Entra quem quer, tá de portão aberto, a gente não fica fazendo esse juízo de valor, se você trouxe cerveja Heineken ou se trouxe ali uma nova skin, não tem esse controle na entrada. Então a gente permite que as pessoas tragam o que quiserem. Como aqui tem espaço,
né? Tem mão de obra relativamente barata, né? Igual a China, que dá pra, né? Mas tem uma mão de obra barata ali, tranquila, você consegue aqui talvez o Brasil se tornar, né, um desses exportadores aí. O mais provável é que não, porque isso já está estruturado em outras cadeias. Mas, diante disso, algumas pessoas me perguntaram, Raul, será que não era a hora de eu, que tô aqui, né, tranquilo, eu começar, talvez, a investir em terras raras? Essa é uma pergunta. Você acha o que disso? Acho que faz sentido. Se o mundo precisa das tais terras raras, se elas não são tão raras assim, mas se hoje estão concentradas na mão de um player, e se de repente a gente vai ter uma mudança nesse mercado, a primeira coisa que você precisa entender é, quando a gente tá falando de investimento nesse tipo de coisa, a gente tá falando das empresas que hoje estão estabelecidas. Se vai entrar mais concorrente para elas vão se beneficiar ou não? Claro, pode até ser que se beneficiem, porque já estão com a cadeia pronta, mas pode ser também que elas caiam, né? Então vamos lá, vou explicar para vocês como que acessa investimentos em terras raras, mas cada cabeça uma sentença, não é isso? Pode ser que para você seja estratégico investir nessas terras raras, pode se expor, mas lembra que isso aqui tá naquela parte dos seus investimentos completamente exóticos. É aquilo que a gente diz que você pode investir, mas que é exótico, você precisa tomar algum tipo de cuidado, não vai sair se aventurando nesse tipo de bobagem do nada, porque pode ser que você acabe se atrapalhando aí e fazendo besteira. É ou não é? Tá avisado? Tá avisado. Mas você acha que as pessoas compreenderam o risco, as coisas? Com certeza. Cada um que lamba a sua. Mas que eles vão comprar, eles vão. Não sei. Então vamos avaliar isso aí. Você tá já criando o futuro. Então, a gente tem aqui um ETF somente focado em terras raras, né, e metais estratégicos. Vou abrir aqui o ETF.com para vocês conhecerem um pouco essa estrutura. Lembrando, né, lembrando aqui que ele é um ETF desses que a gente considera papo de doido, chapéu de alumínio. Raul, mas chapéu de alumínio às vezes se mostra certo, sim, e várias vezes se mostra errado. Então, vamos dar uma olhada primeiro na cotação dele para você entender quando eu falo de volatilidade. Olha que interessante. Esse ETF ele começa lá em 8 de abril de 2011 com um valor de $334 por cota. Hoje, essa já com a queda depois de mais de 84%, ele já tem $37,42 por cota. Teve momentos de brilho? Teve momento de brilho. Quem entrou em 2016 e saiu ali em 2018 pegou 162% de valorização. Mesma coisa ali no pico da crise da pandemia. Quem pegou 300% de valorização. E agora tá com 43%. Então assim, ele é um ETF ainda naquele somebody love. Ninguém entende lá muito bem o que está acontecendo, não é isso? Tem um samba, tem um love, tem um samba, tem um love, né? Às vezes se apega, mas você pode pegar, mas não deve se apegar, não é isso? De fato. É isso aqui. Parece o relacionamento do Vandinho, né, Vandinho? Você me dá essa aspa que lembra muito seu relacionamento? Lembra os meus últimos relacionamentos, sim, velho. Ele se apega. Então vem aqui e você clica aqui no Holdings, né, pra gente ver, olha só onde tá o dinheiro. Na China Northern Rare Earth, né, tá aqui o investimentozinho, né, Rare Earth. Rare Earth. Então é horrível a palavra Earth e World. Nossa senhora. Então aqui você tem aqui uma empresa Hightech Co, né, que tá aqui, a posição máxima, 7%. A Sociedade Química e Mineral de Chile, você vê aqui que é outra posição. Linas Rare Earth Limited, né, então você vê aqui que tem diversas posições da empresa aqui, muito legal, mas é um ETF super perigoso, é um ETF super complicado, mas que te dá essa exposição aí. Lembrando que como ele tá num momento aqui, né, de queda, né, ele acabou de cair, você tem aí uma possibilidade de entrar nele, se você já queria, com um risco um pouco reduzido. É o único? Não é um único. A gente tem um outro ETF que tem uma exposição um pouco menor, né? E um pouco mais, vamos dizer... Como é que a gente pode dizer essa palavra, meus lindos? É o Global Lithium, né? Ele é um ETF que investe em baterias de lítio aqui, que são baterias que aos poucos dizem que ela vai ser ultrapassada e tal. Mesmo esquema, flutuação absurda, você consegue perceber que desde o período máximo dele, que lá de 2010 até aqui, a gente tá com 9,42% de valorização, muito ruim. Já teve momentos, olha que loucura, lá nos idos de pós-pandemia, onde ele ficou gigante, né? 191% de alta. Quem entrou aqui no começo, 369%, mas você percebe que é uma oscilação gigantesca. Então, apesar de também ser uma possibilidade para quem quer investir em terras raras, né? Ele trabalha aí com lítio, bateria, tem certa exposição a terras raras por conta das empresas que utilizam, ele é um pouco menos focado, né? O REMX é para quem quer ir lá naquele focado, esse aqui é para quem quer se expor na bateria. Pode fazer sentido para você fazer essa exposição? Pode. É fácil investir? Pô, demais, né? Você que tem uma conta internacional aí, como quem usa o VP Capital, olha aqui, eu venho aqui, clico no botãozinho, você acha que a gente compra um para dar essa valorizada? Eu sinceramente, eu recebi muito essa pergunta de vocês, de terras raras, mas eu mesmo não tenho investimento nenhum em terras raras, tá? Acho que é bom a gente comprar pra gente ver daqui a um tempo como é que vai performar. Aí valoriza.
6 milhões por cento a gente deveria ter comprado mais, não comprou, fica com aquela dor de corno. Entrar em investimento ruim só por medo de ficar de fora é o que o pessoal faz, né? Vou comprar um aqui para mostrar para vocês a facilidade de fazer isso. Então, vou vir aqui, conta investimento, vem no botão investimento, daí eu venho aqui, renda variável, só buscar aqui, ó. RMX, muito fácil, né? Para quem tem conta aí com a gente na UVP Capital, extremamente simples, nem precisa ter conta em outro lugar, né? Comprar, pronto. Terras raras, $37, tá subindo, né? Porque hoje todo mundo teve essa ideia. Ontem é que tava bom mesmo, né? Uma ordem a mercado. Vou comprar por unidade, para não ficar essa palhaçada de ficar com um valor quebrado. Comprar um ETFzinho. Aí pronto, comprei. Terras raras. Beleza. RMX. Inclusive tem até um truque que eu ia ensinar pra vocês, não sei se eu devo, né? Pra quem é desenvolvedor, se você recebe por esse tipo de conta, não que você vai fazer isso, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que eu sou um dev internacional e recebo pela conta da UVP, que é uma conta corrente agora lá fora, né? Porque o BTG comprou um banco internacional. Raul, se eu não der entrada desse dinheiro no Brasil... Então, e tem outra coisa, se você vai investir aqui, tem uma coisa que você pode fazer também. Vamos supor o seguinte, quando você vai investir, você tem uma conta igual a essa daqui, que é uma conta que você pode receber e transferir a partir dela, vamos supor que eu vou receber um dinheiro da minha própria conta Banking aqui. Outra estratégia aqui que eu vou te explicar. Eu poderia clicar aqui para receber da minha conta Internacional Banking, onde, para eu ter dinheiro na conta internacional, eu preciso pagar o IOF de 1,1. Mas vamos supor que eu vou fazer a conversão direto para a conta de investimentos. Aí a conta de investimento, o IOF, ele é 0,38 em vez de ser 1,1, né? Mas se depois que o dinheiro tiver lá nos Estados Unidos, vamos supor, tá? Não que alguém vai fazer isso, é uma suposição, entendeu? Se a pessoa depois que o dinheiro tá nos Estados Unidos, aí ela transfere da conta de investimento dela pra conta banking dos Estados Unidos. Então, no caso, em vez de pagar 1,1, ela pagou 0,38, o que acontece, será, né? Porque o dinheiro já tá lá, no Brasil não tem mais acesso a saber o que eu fiz com o dinheiro, né? Ainda bem que eu não recebo pelos Estados Unidos, nunca vou saber isso aí. Ainda bem que eu nunca usei conta banking nos Estados Unidos, né? Eu sempre uso minha conta de investimento, que é mais barata. Agora, isso aí, né? Cada cabeça uma sentença. Quem entendeu, entendeu. E o negócio é o seguinte, tá? Então, beleza. Quer investir nesse ETF aqui ou quer outra exposição? Mostrei até pra vocês o que eu fiz recentemente. Eu vou mostrar pra vocês. Quem é aluno da UVP vai receber isso hoje, hein? Eu falei que ia ser semana que vem, mas acabou adiantando. Olha só, ô Vandim, coisa interessante aqui. Você não sabe o que a gente fez. Como tem uma coisa muito interessante acontecendo no mundo, que é todo mundo querendo se expor globalmente e tal, você fica sem saber a nota de risco dos países, né? Isso é uma coisa que pra mim me magoa. A mim me magoa você não saber a nota de risco, como é que aquele país é enxergado e tal. Você acredita? Vem cá até pra você ver atrás de mim aqui o que a gente fez. Isso aqui é um projeto que eu tava há muito tempo... Tem a nota de risco aí da Índia, que eu tava querendo investir em Índia. Depois das últimas notícias. Vamos supor que você quer investir na Índia. Aqui, ó. Tá vendo esse país aqui, ó? Não é a Índia? Aqui, ó. Você clica aqui, por exemplo, em Índia. Aí já fica aqui pra você, ó, a nota de risco, ó. BB menos, tarará. E já fica os outros países do mundo sem entender comparação. Então a Índia, tipo o Brasil, tá vendo? Nossa, mas ficou mamão com açúcar. Aí as empresas, você já vê aqui. E as principais empresas do país, se você quiser pesquisar. E já tem também os ETFs que você poderia comprar. Você já sabe o ETF do país pra você pesquisar. Então, por exemplo, a Austrália, quero me expor, já tem os ETFs, tá vendo? E as empresas. Nossa, mas ficou mamão com açúcar demais. Ó, que doido. E você já pode comparar sempre com o Brasil pra você entender. A Argentina, por exemplo, é vermelhinha, né? Então já tem a cor do país, que você já tá ligado qual que é o nível de risco, né? A Rússia tá altamente especulativo? Não sei se é tão altamente especulativo assim, né? Aí você tem a Finlândia, então você tem diversos países e como que você acessa também, porque muitas vezes a pessoa quer acessar o país e não sabe como, né? Como é esse sistema? A Finlândia não tem o ETF aqui, tem que até pôr. A Espanha já tem os ETFzinhos, o EWP, as empresas, legal, né? Portugal. Vou dar uma comparada lá depois pra ver se tá compensando investir na Índia mesmo, porque se não tá muito arriscado. Então aqui diversos países. A gente ainda tá terminando, mas já tá disponível. Pra quem é aluno da UVP, é ferramentas.uvp.com.br/mapa, tá? A gente vai mandar o link pra vocês depois, é porque eu tô terminando de melhorar ainda, mas já pode ver em beta. Agora, quem é aluno da UVP sempre tem isso, né, cara? Porque você tem diversas novidades a cada dia que passa, mais ferramentas, mais coisas, já tem a plataforma de investimentos e tal. Quer virar aluno da UVP pra você deixar de ser orelha seca? O que você faz? Entra aí, auvp.com.br, né? Só aí, clica no botão faça a sua análise de perfil, preencha esse questionário aqui que pra mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro, te dar acesso a toda essa gama de ferramentas, cada dia tem mais coisa legal que a gente vai lançando para simplificar a vida do investidor, né? Antigamente era super complicado investir, a gente falava de investimento dolarizado lá em 2019, quem veio com a gente se beneficiou de toda essa flutuação, a gente sempre tá à frente daquilo do mercado. Índia, cara, quanto tempo a gente tá falando de Índia? Quanto tempo a gente tá falando de Japão, né? Se aqui no canal eu tô falando desde 2020, pode ver aí, a China, antes do conflito, há quanto tempo eu tenho vídeo falando que a China, né, ia ter conflito? Pode pesar, China, investidor sardinha, tem pelo menos um vídeo a cada 3 meses falando aí sobre a situação da China, até que a gente chega no ponto que tá agora, né? Então, todo mundo que entrou, bolsa de Hong Kong, etc., se preparou para esse momento, conseguiu fazer muito dinheiro, né? Vale a pena você preencher e se tornar aluno da maior escola de investimentos do Brasil, com a melhor plataforma de investimento, a consultoria número 1 também do Brasil, né? Então, está na mão de profissionais que estão gerindo bilhões e bilhões de reais. É muito interessante vocês terem esse acesso e, cara, recomendo demais. Então, vai lá e lembrando do nosso
compromisso. Entrei e não aprendi a investir. A gente devolve 100% do seu dinheiro. Outro dia teve até um cara que me deu um susto danado. Foi lá no Reclame Aqui e comentou, olha a canalice dele. Política da empresa. Aí ele comentou aqui, fez uma reclamação. Fiz o curso com o pessoal da UVP, porém no início do curso houve uma reviravolta imensa e percebi que não poderia continuar por algumas questões pessoais e assim solicitei o cancelamento. Ele solicitou o cancelamento. Me responderam que só poderia ser cancelado após a conclusão do curso, como está no contrato. Exato, tem que fazer as aulas todas. Como é que você cancela, não gostou de uma coisa, não aprendeu a investir se você não fez as aulas? Vale ressaltar que a atendente tananã foi compreensiva e atenciosa. Pois bem, no momento ainda fiquei chateado, ter que completar um curso que não tenho como continuar, mas assim fiz, bem corrido para conseguir. Após isso, liguei para eles e pasmem. Na resposta, o atendente chamado fulano me atendeu. Obrigado. E até 5 dias úteis iremos realizar seu reembolso. Estava em um momento bem conturbado e agora tenho que dizer, todos os meus próximos investimentos serão com eles. É assim que retomá-los. Já vai retomar aí a assinatura dele. Vai pagar por livre e espontânea vontade. Olha que maravilha, né? Quem tem palavra e honestidade tem tudo. Parabéns ao, acho que era Raul aqui, né? Tem 5 letras, ou ao Thiago Canucci ou alguém. Como não temos um site chamado Elogia, que recorrer a essa plataforma. Se alguém está pesquisando sobre a empresa, cumpra o que promete, vá sem medo. Mas o principal é, façam um curso após estarem sem outras estações ou complicações na vida, para ficarem absorvendo de verdade o curso. Exato, né? Porque aí você também facilita a nossa vida, da gente não ter que fazer todo esse procedimento. Mas fica aí a comprovação de que a gente cumpre aquilo que a gente promete. Que isso, cara foi um... E foi super honesto. Mas tem muita gente, o cara pega e fala, pô, não vou poder fazer, tarará, aí ele conclui o curso de qualquer jeito, pede o negócio, aí depois ele vai e fala, não, vou pagar vocês de novo, tava num momento difícil. Aconteceu isso várias vezes já, né? Isso aqui é uma coisa que a gente se orgulha muito, que as pessoas pagarem porque quer. Imagina, o cara já pegou o dinheiro de volta, podia ter só falado, foda-se, né? Fiz as aulas, vou embora. Mas a pessoa quer, são muitos benefícios também, né? O cara perder acesso, porque se você dá a calote na gente de sacanagem, a gente te bloqueia de todos os produtos para todo sempre, amém. A gente tem o mural da vergonha constando atualmente 30 pessoas nele, onde nunca mais poderão fazer negócio com a gente. Independente. A gente virar banco um dia, qualquer coisa que precisar, financiamento, etc. Tudo que a gente puder não fazer por você, a gente não fará, tá? E a gente sabe o nome de cada um. E a gente ainda suja seu nome no pau de galinheiro se você ficar de canalice com a gente. Já fica bem claro isso. Se for canalha. Não, se a pessoa tiver, pô, honestamente, o cara vai lá e me comprova, pô, eu aprendi isso, ok. Agora vier de canalice pra cima de mim, não. Vamos ver se teve alguma pergunta aqui. Para onde vamos 8648? Fala real, você mesmo acha que os Estados Unidos estão sofrendo mais que a China? Acho. E que os chineses estão aplaudindo o que está acontecendo? Acho. Sinceramente, tem muito chinês de donos de indústria implorando para o governo negociar as tarifas o mais rápido possível. Também acho, é verdade. Isso também. Empresas chinesas perderam encomendas de milhões de dólares da noite por dia. Verdade. Nem um mercado é como o americano. Mentira. E é uma viagem você dizer que estão em acordo por debaixo dos panos. Eu não disse que estão. Eu disse tomara que estejam. Muito diferente, né? Tem uma frase que é o Vandinho está de acordo por baixo dos panos. Outra frase é eu espero que o Vandinho esteja de acordo por baixo dos panos. Cuidado com a fake news, tá? Ainda não vi ninguém falando o impacto que a China terá com essa guerra comercial. Será que só os Estados Unidos sofrerá com a própria consequência tarifária? Cara, a China vai sofrer. O problema é que os Estados Unidos está sofrendo mais, gente. Eu gostaria que não fosse verdade, mas é verdade. Os Estados Unidos já falhou miseravelmente quando tentaram o embarque da Huawei. Agora estão cometendo o mesmo erro. Acho que daquela vez os Estados Unidos se deu bem. Porque o refino das terras vem sendo praticamente da China. Know-how e custos? Cara, é um pouco de tudo. Know-how, custos, o fato de a legislação lá ser mais simples, né? Não tem esse problema ambiental, porque é o próprio governo que manda em tudo. Esse negócio de eleição com mais de um candidato. Não dá certo. Cada vez mais complicado, né? Agora estão dizendo que eu puxo o saco da China. Antigamente vocês falavam que eu batia na China. Na verdade, eu só comecei a falar da China. Para algumas pessoas já é puxar o saco da China. Sabia que eu tô sendo acusado de comunista? E detalhe, se for para me acusar de comunista, o mínimo que eu espero do governo chinês, né, é que comece a me pagar. E se não começar a me pagar, se eu tô sendo chamado de comunista, eu vou bater em vocês para ver se os Estados Unidos me pagam. Alguém tem que pagar essa fatura. Porque o que não dá é para mim estar sendo acusado de coisas sem fazer nada, sem vocês estar me pagando. Porque aí eu tô fazendo o quê? Uma propaganda gratuita? Isso não existe, né? Eu negocio com qualquer um. Para mim não tem problema. Mas a China é comunista. Sempre gostei de um comunista. Põe a bandeira. Como é que fala? Não, tem a música. Pera aí, rapaz. Você sabe a música comunista? É claro, você é várias. Você quer qual? Que isso? Será que você tem a versão internacional comunista em chinês? Eu não sei em chinês, hein? Não é assim. Não. Você não sabe a internacional? Que tipo de maluco é você que não conhece a internacional comunista, rapaz? Eu sou mais pro lado do capitalista mesmo. Ué, por isso mesmo você tem que conhecer a internacional comunista. Tenho, não. Mais capitalista do que vender música comunista no Spotify, não tem. Compagni avanti gran partito, noi siamo del lavorator, rosso fiore in cecce fiorito.